Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. Hoje vamos continuar com a última parte da proposta colocação pronominal. Vamos falar como nós colocamos os pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais. Isso é muito importante para você não cometer erros e saber usar corretamente os pronomes dentro dessas locuções. Vamos à nossa aula e faremos um exercício prático para treinar um pouquinho. Eu te aguardo e vamos começar. Vamos começar falando sobre o que é a locução verbal. Sabemos muito bem que em língua portuguesa nós podemos ter as locuções verbais formadas da seguinte maneira: há um verbo auxiliar que vai aparecer somado das formas nominais dos verbos no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Essas três opções são as opções que nós temos em português para montarmos as nossas locuções verbais. Mas agora, na sequência, você vai aprender como colocar pronome usando essas locuções. Basicamente, vou te mostrar aqui um exemplo. Você pode ver comigo a seguinte proposta. Vai reunir, olha aqui, no exemplo, é a locução verbal. Vai é o verbo auxiliar, reunir é o verbo principal. O que você fez? Você colocou o pronome antes da locução. É isso que eu quero te ensinar hoje. Você também pode colocar no meio da locução. Veja, a cidade vai se preparar para a festa. Ou também você poderá colocar depois da locução. Você está envolvendo-se nesta confusão? Quer dizer, a locução vai funcionar da seguinte maneira: eu posso colocar antes, eu posso colocar no meio da locução, eu posso colocar no final. Mas para isso nós temos regras. Vamos ver as regras? Primeiro, pessoal, com locuções em que o verbo principal ocorre no infinitivo, quer dizer, o verbo terminando em R. Veja comigo aqui na tela. Dizer. Olha só. Se isso acontecer, não é? E também com os verbos no gerúndio, aqui também no exemplo, dizendo como nós vamos nos comportar. Veja só comigo e aprenda. Nós dizemos: devo lhe dizer a verdade, ou devo dizer-lhe a verdade. Por que você colocou o pronome aqui no meio e também colocou o pronome no final? É simples. É simples. Se a locução verbal não vier precedida de fator de próclise, quer dizer, não há nenhuma palavra atrativa aqui no início, não há um nunca, um ninguém, ok? Você vai colocar no meio ou você vai colocar depois da locução verbal, porque você não pode abrir a oração, começar uma oração com um pronome lhe aqui, no caso, lhe devo. Isso você não poderia fazer nunca. A mesma coisa acontece com a locução verbal quando ela possui o gerúndio. Você pode colocar no meio, por exemplo, estava lhe dizendo a verdade, ou você pode colocar após a locução, estava dizendo-lhe a verdade. Isso ficou claro para você? Quer dizer, você pode usar perfeitamente no meio da locução ou depois da locução, se não houver nenhum fator de próclise aqui no início. Por quê? Vamos falar sobre isso? Se houver o fator de próclise, agora apareceu. Eu coloquei no exemplo para você um não. Um não é uma palavra atrativa, uma palavra negativa que traz o pronome ao lado dela. Lembra-se disso? Mas como aqui é uma locução, por exemplo, devo dizer, como nós vamos nos comportar? É o seguinte, há uma regra. Você não pode colocar agora o pronome no meio da locução. Escute bem, não coloque o pronome no meio da locução quando houver palavras atrativas antes da locução. Por exemplo, não devo dizer-lhe. Essas são as opções que você tem. Na questão aqui do gerúndio, a mesma situação. Você pode dizer não lhe estava dizendo a verdade ou outra opção, não estava dizendo-lhe a verdade. Mais uma vez, para confirmarmos, não coloque pronomes oblíquos no meio das locuções verbais quando houver palavra atrativa, que seria fator de próclise. Você entendeu? Mas há um outro problema também muito importante que eu gostaria de te informar. Este aqui, a locução com o verbo principal no particípio. Aqui nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Vamos ler comigo?
Se não houver fator de próclise, o pronome átono, no caso do exemplo, o pronome lhe, que é o pronome átono do exemplo, ficará depois do verbo auxiliar. Por exemplo, havia-lhe dito, você vai colocar o pronome depois do verbo auxiliar. Mas nunca, nunca, você escutou muito bem, no final, após o particípio. Não podemos, de espécie alguma, colocar nenhum pronome oblíquo com locuções no particípio aqui no final. Não põe, não pode. Ok? Mas, o professor, se houver fator de próclise, isso, se houver uma palavra negativa como aqui, olha, ou uma conjunção subordinativa como se, vamos ler os exemplos? Olha só, não lhe havia dito a verdade. Exato, você vai colocar o lhe próximo à palavra atrativa. Por quê? Fica antes do verbo auxiliar. Olha esse exemplo de Clarice Lispector. Como se nos tivéssemos presenteado. Você tem essa opção. Por quê? Você possui uma palavra atrativa. Quer dizer que você pode colocar ao lado da palavra atrativa. Mas não pode colocar no final. De maneira nenhuma, porque presenteado está no particípio e dito está no particípio. E muito menos colocar no meio. A única opção que você terá será essa. Você vai colocar próximo à palavra atrativa. Eu vou te dar mais exemplos. Olhe comigo aqui para que isso fique muito claro. Vamos ler? Não há ênclise ao particípio. Quer dizer, não coloque pronome após o particípio. Havendo palavra atrativa, não é possível a colocação também no meio. Deixei isso claro para que você não erre. Era isso que eu queria te informar nessa aula de hoje. O mais importante é você saber trabalhar com as locuções de particípio. Ok? Mas aqui no caso, olha esse exemplo. Tenho trazido sempre. Tenho-o. Você pode colocar no meio, mas nunca depois. Agora aqui no caso, não o tenho trazido. Com certeza, há um fator de próclise aqui e você pode colocar antes do verbo no particípio e você pode colocar próximo à palavra atrativa. Basicamente é isso. Mas em alguns momentos nós vamos ter que pensar. Sabe por quê? Sabendo disso tudo, eu vou te apresentar aqui um problema para discutirmos juntos. Isso é muito importante. Como use isso na prática? A FAAP colocou um poema de Casimiro de Abreu chamado Queixumes. E ali no poema ele diz o seguinte: ai, quem me dera essa vida tão bela e doce vivida, nos seus lares, sem pesares, nos sossegos só dali. Não tinha te visto as tranças, nem rasgado as esperanças por ti, por ti. Nosso Casimiro de Abreu, um autor romântico, que aqui apresentou uma situação muito diferente daquilo que nós acabamos de te ensinar. Olhe este versinho. Não tinha te visto as tranças. Acabei de te explicar o seguinte. Tinha visto é uma locução verbal formada com o verbo principal no particípio. Acabei de te informar que quando houvesse uma palavra atrativa, o que acontecia com o pronome nunca poderia ter entrado aqui nessa posição que entrou. Mas começaremos uma discussão aqui. Que nome recebe essa colocação pronominal que Casimiro de Abreu utilizou? Você se lembra? Como mesmo, colocando depois do verbo um pronome que se coloca depois do verbo. Qual o nome dessa colocação? Pense um pouco e me responda. Essa colocação se chama ênclise. Aqui nós usamos uma ênclise. Mas a pergunta que quero te fazer: quando o verbo vem precedido de negação, como aconteceu aqui, é essa a colocação mais usual na língua portuguesa? Você acha que é essa a colocação mais usual, mais comum? Você vai dizer para mim que não. E não é mesmo. Quando houver fator de próclise ou palavra negativa, queira sim, você pode falar isso, porque o não é uma palavra negativa, é um advérbio, tudo bem, é uma palavra atrativa. O mais usual é a próclise aqui, e não a ênclise, como o autor fez. Mas vamos começar a pensar o seguinte: na maioria dos casos, essas colocações pronominais são sonoras.
Nós vamos fazer exercícios nos próximos encontros sobre isso. A sonoridade é muito importante dentro da língua portuguesa. Por quê? Há problemas de cacofonia. Dependendo de como você coloca um pronome, aquilo não soa bem aos ouvidos. Aqui no caso, a pergunta que a prova fez foi o seguinte: que tipo de motivação pode ter levado o poeta a optar por essa colocação aqui? Por que ele não colocou aqui onde seria o correto? Pense comigo, vamos ler como se fosse a gramática normativa, que diz: coloque o pronome ao lado da palavra negativa. Vamos ler? Não te tinha visto as tranças. Você observou a palavra tetinha? Olhe isso. Esse tetinha é uma cacofonia, que representa como se fosse uma teta. Aqui, no caso, a resposta é clara. A escolha da ênclise, nesse caso, foi motivada por isso aí, por não prejudicar a sonoridade do verso. A próclise provocaria uma cacofonia. O que é uma cacofonia? Um som desagradável. Um som ruim. Encontro de sons com efeito acústico desagradável. E nesse caso aqui, não só isso, geraria aqui um caso até muito cômico. Muitas das situações em língua portuguesa, nós quebramos as regras. E as regras, às vezes, são quebradas por algumas justificativas. Eu espero que isso tenha ficado claro para você. E agora, nos próximos vídeos, você vai fazer exercícios para treinar cada vez mais esses tipos de situação. É muito importante sabermos utilizar corretamente esses pronomes e o porquê de usá-los. Espero que eu tenha ajudado e eu te encontro em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais.